famílias, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui firmes nas promessas de Cristo. Glória a Deus. Irmão, hoje nós vamos aprender sobre lutar contra o inimigo. Mas lutar com as armas de Deus, amém? Não com as armas do ser humano. Então hoje tem um pouquinho de paciência que vai demorar quase 3 horas o culto, amém? Glória a Deus. Uns 40 minutos, mas Deus vai falar conosco. Não importa que você veio de manhã, mas veio para ouvir a palavra, amém? Nós temos que nos fortalecer. Sexta-feira foi um culto maravilhoso, irmão. Meia hora de oração, 20 minutos, eu não sei quanto tempo foi, mas nós estávamos nos preparando espiritualmente em nome de Jesus. Cada um abriu sua boca, cada um falou, cada um clamou e Deus respondeu em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, vamos dar início no livro de Efésios, capítulo 6, o verso 10. Nós vamos ler 2, 3 versículos, depois nós vamos falar de um homem que venceu uma guerra sem a armadura dos homens, o Davi. Ele venceu Golias com a armadura de Deus. Então nós temos que nos preparar em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios, fica depois, tudo é fácil, né? Depois de Coríntios, Efésios, glória a Deus. Efésios capítulo 6, o verso 10, isso é muito conhecido no meio do Evangelho. Muitas pessoas pregam essa mensagem em nome de Jesus. Aqui vai ser só início para nós entender como nos preparar para lutar contra o inimigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Só estou aguardando, a nossa irmã está encontrando aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Encontrou? 6, o verso 10. Pode encontrar com calma. Glória a Deus. Ajuda ela aí, obreiro. Fazer um favor. Amém? Glória a Deus. Isso, pode ajudar com calma aí. Se correr, não. Em nome de Jesus. Vamos todo mundo acompanhar na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, o verso 10. Diz assim, o apóstolo Paulo ensinando para aquele povo, dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Diga glória a Deus. Jesus Cristo, Ele diz que nós temos que estar fortalecidos para nós poder estar fortes com as armaduras de Deus, para enfrentar o inimigo, que é o principais, os demônios, os espíritos malignos, porque a nossa luta não é contra o corpo e nem contra o sangue, amém? A nossa luta é contra os espíritos das trevas, Satanás do inferno. Está vendo? Sai da vida desse homem. Isso, olha aí, obreiro. E amarra esse demônio e manda embora e depois manda ele sentar. É isso aí, irmão. Nós pregamos na igreja. Em nome de Jesus Cristo. Isso, vai lá. Deixa que o homem ter autoridade. Ajuda só, irmão João. Irmão, nos meus ministérios que eu prego sempre acontece isso. Eu espero, porque Deus traz para mostrar o poder de Deus. Isso para vocês verem o poder de Deus. Às vezes vocês olham para a igreja, está nós aqui, mas o Senhor Jesus está aqui. Mais importante é o Espírito Santo de Deus que está agindo nesse lugar. Um dia eu ia pregar sobre o Gadareno, nem sei porque eu não preguei. Esse jovem vai ser liberto, vai trazer muitos para cá.
Então estava dizendo aqui, o apóstolo diz que nós temos que estar revestido contra toda a armadura de Deus na nossa vida, amém? Que a nossa luta não é contra o homem e nem sangue, é contra o espírito. Esse estava aí, esse estava aí dominando a vida da pessoa, escravizando. Mas vamos para outro lado agora, né? Em nome de Jesus, sair da mensagem, mas é assim que tem que acontecer. As pessoas nós temos que parar o que faz e cuidar dos doentes primeiro, amém? Em nome de Jesus, nós já somos salvos. Quem já é salvo? Nós já somos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. Jesus parava tudo para atender o povo tocando, a multidão tocando. Ele, alguém precisa de um milagre. Jesus parava e fazia, amém? Glória a Deus. Irmão, a armadura de Deus, é o que eu estava dizendo. Sexta-feira foi um culto maravilhoso. Nós buscando, nós estávamos nos preparando. Nós vamos ver um homem aqui agora, que ele venceu uma guerra com a armadura de Deus espiritual. Porque a armadura do homem não vence, amém? Vamos lá para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Irmãos, eu não vou pregar tudo, eu estava brincando, viu? Nós vamos pregar aqui, não é 2 horas não, mas se nós fosse acompanhar passo a passo e até o meio-dia. Eu vou dar uma pincelada para nós entender, todo mundo já entende de cor, amém? Nós vamos falar de um homem, vamos só ler o versículo para entender. 17, o versículo 4, 5 e 6. Vamos ler junto em nome de Jesus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem gadareno, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Que altura tinha esse homem, irmão? Hoje, nessa altura, 3 metros, amém? Um dia eu preguei que cada côvado tem 50 centímetros, nosso braço, então 6 covados, 3 metros, era um gigante, da altura dessa, ou mais alto um pouquinho do que, um gigante, cheio de armadura. Olha só o que ele trazia, os 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze. Trazia uma caneleira de bronze por 5 de 6, de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros. Ele estava todo equipado com a armadura. Ainda tinha um homem que era na frente dele levando escudo. Ele tinha lança violenta. Vamos ler mais um. Versículo 7. E a haste da sua lança era como êxodo do tecelão. Ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro diante dele e o escudeiro. Levantou um homem naquele tempo desafiando Deus de Israel. Saul era rei, tinha os irmãos de Davi, desafiando o povo de Deus. Olha, quem lutar comigo e vencer será nosso escravo, e aquele que me venceu serei escravo de vocês. Vocês vão ver aí no versículo 9. Lê o versículo 9 aí, por favor, quer ver? Versículo 9. O inimigo desafiando: se ele puder lutar comigo e me ferir, vós seremos seu servo. Porém, se eu vencer, então serei meus servos. Amém? Os gigantes desafiando o povo de Deus, o povo de Israel, falou: olha, se alguém me vencer, nós vamos ser escravos de vocês, mas se eu vencer, vocês serão meu escravo. Irmãos, olha como o mundo, como Deus, Ele trouxe esse jovem aqui para mostrar para nós a realidade da vida. Esse jovem foi vencido pela cachaça,
Então agora ele é escravo de quem? Do inimigo da cachaça. Aqui em nosso meio tem alguém que bebia. E nós vencemos aquele inimigo. Hoje quem manda são nós, amém? Virou o verso, virou o contrário. Deus trouxe esse homem aqui para mostrar a realidade da vida. Hoje ele está escravizado. Ele não tem força para lutar. Ele virou um escravo do Satanás. E nós aqui em nosso meio, se tem alguém que é escravo de algum mal, hoje nós não somos, nós somos livres. Hoje nós temos autoridade sobre o espírito desse. Eu falo isso aqui com toda certeza, eu estou em cima do altar. Se eu não tivesse parado de beber, eu estava com esse homem, eu já tinha morrido, irmão. Eu bebia todos os dias. Minha mulher já não aguentava mais. Mulher de Deus. E eu me converti hoje, glória a Deus, amém? Então esse homem desafiava, o Espírito desafiava Saul. Mas ali aquele homem, Davi, um dia foi levar almoço, foi levar queijo. E ele ouviu aquele inimigo, o povo comentando que quem matasse Golias, o pastor pregou há pouco tempo, que ele era isento de impostos, ele dava riqueza, dava filha. O Davi no seu coração sentiu desejo de lutar contra aquele inimigo. E o Saul repreendeu ele. Então, para nós não demorar muito, vamos quando Davi resolve lutar contra o inimigo, amém? Vamos aqui. O 17, o versículo 31, a gente não perdeu muito tempo. 1 Samuel 17, 31. Davi resolve enfrentar o inimigo. Podemos ler? Isso, deixa eu. Amém? Está amarrado, irmão, em nome de Jesus, viu? Ah, rapaz, vocês estão achando que é brincadeira? Uma vez eu estava numa vigília, irmão, deixa quieto. Coisa séria, muito espiritual, não é brincadeira, não. Amém? Tirar atenção, tirar foco das coisas. Ah, é um violão. Irmão, nós estamos falando aqui de mundo espiritual, amém? Nós não estamos falando de carne e sangue, não, amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar em nome de Jesus. Olha. Então aquele homem desafiava, todo mundo sabe que era um Golias, era um gigante, estava armado, estava cheio de armadura. Davi ouviu falar tudo e resolve lutar contra o Golias, contra o gigante. Vamos aqui. Ai, depois joga lá para mim. O 31, o Saul. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul que mandou chamar. Amém? Antes daqui, Davi falou com todo mundo: ó, eu vou lutar com esse gigante, viu? Fala com ele lá que eu vou lutar. E o Saul ouvindo falou: manda chamar esse jovem aqui. Aí chamaram ele lá no gabinete, lá no escritório, lá não sei aonde. Vamos lá continuar. Aí o 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo, irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua infância. Irmão, Saul era um jovem, nós sabemos, ele não era rei não, ele era jovem. Ele foi levar apenas um queijo, café para os irmãos dele, estavam na guerra. Os irmãos dele eram soldados de guerra, e tudo tinha medo do gigante. Ele disse que ia lutar contra o gigante. E o Saul, ouvindo isso, falou: vem cá, ó, você não pode não, viu? Você é pequeno, você é moço, você não entende nada de guerra. E esse homem que está lá fora, ele é preparado para a guerra desde a infância. Ele é preparado, ele é um guerreiro, ele é um homem que ninguém... Porque o Saul tinha medo, todo mundo com medo, o inimigo afrontando o povo de Israel. Hoje, quantos povos são afrontados e o povo se esconde dentro da caverna, se esconde dentro da casa, vê o inimigo do câncer, vê o inimigo da doença, da enfermidade, o povo vem partir para cima em nome de Jesus. Eu vou buscar, eu vou orar, muitos se acolhem, amém? Mas não é esse que eu vou pregar, vamos continuar em nome de Jesus. Vamos, continua aí, agora nós vamos ler, viu? Então disse Davi a Saul, teu servo,
apacentava as ovelhas de seu pai. Quando tinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía por atrás e feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. O Davi, aos olhos dos irmãos do Saul, ele era um jovenzinho, mas ele tinha a armadura de Deus, ele tinha Deus no coração. Ali nós olhar aqui, vai ver que lá no passado, lá atrás, Deus ungiu ele como rei, amém? Diante dos seus irmãos do seu pai, ele foi escolhido por Deus. Você é escolhido de Deus. No meio da tua família, você foi escolhido por Deus. Você foi ungido por Deus para lutar contra os inimigos que lutam contra a nossa família, contra o nosso povo, contra a nossa vida, amém? Nós já temos esse privilégio. Um dia nós fomos ungidos por Deus, escolhidos por Deus para afrontar o inimigo. E aqui ele falou: não, Senhor, eu matava o leão, matava o urso, eu matava eles e tomava a ovelha da mão. Aquilo ali foi fortalecendo a fé de quem? De Saul. Saul foi vendo. Esse é diferente. Nem meu soldado que eu preparei tanto, que tem arma, tem habilidade, não tem essa coragem que esse jovem tem. Amém? Você tem coragem que talvez seus amigos não tenham. Você tem uma coragem que talvez alguém na tua família não tem. Amém? Nós temos essa coragem de enfrentar o inimigo, o urso, o leão. Mas vamos continuar aqui, em nome de Jesus. O 36. E assim ferir o teu servo, o leão, como o urso, e assim será esses incircuncisos filisteus como um deles. Portanto, afrontou-se o exército de Deus vivo. O Davi falou: esse aí que está afrontando o exército de Deus vivo, vai ser como o leão, como o urso, vai ser morto. E o Saul ouvindo, né? Eu deve ter pensado: eu nunca ouvi isso nem dos meus soldados, dos primeiros, dos valentes. Vamos continuar com o 37. E disse mais Davi: ó Senhor, me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor é com... Mudou a história. O Davi mostrou para Saul que a coragem que estava nele estava dentro dele, estava com Deus, era Deus, amém? O Saul disse: então vai, Deus te abençoa. Mas Saul falou: vem cá, Davi, eu vou te colocar uma roupa nova, vou te colocar a minha armadura, eu vou te dar o privilégio de pôr minha roupa para você ir para a guerra, amém? A roupa de Saul era rei, então era uma roupa potente para suportar muitas coisas, amém? E diz aqui o versículo 38. E Saul vestiu Davi de suas vestes, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Ali o Davi, um jovenzinho, nunca tinha vestido uma roupa daquela. Saul mandou vestir ele. Diz que nem andar e conseguia, a espada e nem conseguia pegar, ele não era treinado para isso. Como que ele ia lutar com a roupa daquela e com aquela espada? É a mesma coisa de chegar um militar aqui, pegar uma metralhadora e dar para uma criança e falar: vai lá para a guerra, vem? Não tem como, não tem jeito. E o Davi recusou aquelas armas, recusou aquela armadura, porque nós lemos lá em Efésios que Paulo falou: revestir-vos de toda a armadura de Deus. O Davi era, Davi orava, irmão. Davi não era, nós estamos contando aqui a história de Davi. Davi era um homem de oração. Ele ia para o monte, ele orava, ele buscava, ele consagrava, ele tinha fé em Deus. Vamos continuando, irmão. Daqui a pouco nós acabamos, viu? Em nome de Jesus. Mas a pregação não é boa, não. Agora nós estamos entendendo quem era Davi. Falar Davi matou Golias fácil. Nós temos que saber passo a passo, porque não foi assim. Está escrito, é igual o pastor mostra o filme aqui, amém? No filme tudo é fácil. Eu quero ver a realidade, o choro, pagando a desavença, os outros maltratando os irmãos deles. Então desprezava eles, zangava, mandava embora, todo mundo zombando, amém? Talvez quando você quer fazer algo, muitos desprezam.
Talvez quando nós temos foco numa coisa, muitos não acreditam que vai dar certo, amém? Mas já deu certo em nome de Jesus. O versículo 39, e Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou o quê? A andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi falou, não, isso aqui não é para mim não, Saul. Toma tudo isso. Eu vou para a guerra, mas vou do meu jeito. Eu vou preparar minhas armas de pastor. Nós somos pastor, você é um pastor, você é um levita. As nossas armas são espirituais hoje, amém? Glória a Deus. Então Davi abandonou aquilo ali e foi preparar para poder ir lutar contra o gigante. Ele não foi de qualquer maneira. Nós temos que nos preparar para lutar contra esse gigante, esse espírito maligno, essas pragas que dominam esse povo aí fora, em nome de Jesus. Então agora vamos entender aqui. Davi se prepara para a guerra, 40, viu? Vamos ler junto, depois tem muita coisa para nós ler. Aí a pregação começa daqui 35 minutos. Agora nós estamos nos preparando, nós estamos lá na vida de Davi, nós estamos acompanhando o passo a passo de Davi. Isso aqui era para pregar 3 domingos, mas vou pregar tudo hoje, amém? Então vamos lá, se não domingo que vem um vem, o outro não vem, aí não conseguimos, mas vamos continuar, o 40. E tomou o seu cajado, aqui é Davi, viu? Davi tirou aquela roupa e falou, Saul, deixa comigo, eu tenho minhas armas, está tudo lá no cantinho, eu vou lá pegar, olha só agora. Davi tomou o seu o quê? Cajado na mão, e escolheu para si 5 o quê? 5 pedras, 6 pedras é a mesma coisa, amém? 5 pedras. Aonde que ele escolheu? Quem está lendo comigo? No ribeiro, o rio, não é? Então vamos continuar. Depois vocês vão entender, irmão, o que é o cajado, o que é a pedra, o que é o rio, o que é o ribeiro. É aqui que está o segredo para a nossa vida, em nome de Jesus. Pegou seu cajado e escolheu para si 5 pedras no ribeiro e pôs o alforje de pastor que trazia e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Aqui começa a revelação de Deus para a minha e sua vida que veio aqui hoje. Davi deixou as armaduras do homem. Davi já tinha na mente que ele tinha que estar revestido do poder de Deus para lutar contra o inimigo, contra o filisteu, contra o gigante. Irmão, quando vir um gigante contra a nossa vida, depois eu vou chegar lá, nós temos que usar a palavra de Deus, amém? Não adianta usar a força humana, a palavra de Deus. Davi se preparou e foi ao encontro com quem? Com o filisteu. Ele ficou cruzado, de braço cruzado. Ele pegou toda a sua arma e falou, eu vou. E foi. Vamos continuar. Agora vocês têm que continuar aqui, me acompanhar, viu, irmãos? Em nome de Jesus. O 6. E olhando o filisteu, vendo, é o 41, e o filisteu também vinha, se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia adiante. Aquele gigante, ele tinha até um escudeiro que ia na frente, irmão. Ele ia só ali com a lança, o escudeiro ia na frente. Se tivesse que morrer primeiro, o escudeiro morria, amém? Então, coitado do escudeiro, ainda ele tinha um para defender ele, lá na frente. E diz aqui o 42, e olhava o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O 43, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para te ferir a mim com pau? E o filisteu, pelos seus dedos, amaldiçoou Davi. Aquele homem, aquele gigante, ainda amaldiçoou Davi. Deve ter falado bobagem, eu vou matar você, seu Deus, não sei. Tem gente que às vezes zomba dos outros. Você com o seu Jesus, com a sua igreja, com o seu Deus, mas não sabe com quem que está afrontando. Está afrontando o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, amém? Vamos continuar, irmão, agora já vai entrar na nossa mensagem daqui a pouquinho, mas nós temos que entender, em nome de Jesus. E o 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim,
e darei a tua cabeça às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Aquele homem estava de guerra, vindo contra Davi. Davi falou: pode vir, eu vou contra você no nome do Deus dos exércitos. Tudo que nós podemos na frente vai dar certo. O inimigo vai sair, a doença vai embora, o mal vai embora, o desânimo, a depressão. Coloca Deus na frente, em nome de Jesus. Vamos continuando. E disse aqui o versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei a ti, e tirarei a cabeça e os corpos no arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu, e as terras, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus aonde? Israel. Irmão, isso aqui é uma batalha. Tem hora que nós temos que olhar para o inimigo que vem diante da nossa casa, da nossa família, e desafiar mesmo, falar: não, aqui em casa não, maldito. Aqui você não entra com esse mal, com essa maldição, com esse vício, com essa derrota, com essa doença, porque há Deus de Israel. Nós temos, o Davi estava ali afrontando um gigante, e a multidão ouvindo, do lado de cá o povo de Israel, do lado de lá o povo do filisteu, para ver quem ia ganhar para ser dominado. E o Davi ali afrontando aquele gigante. Nós não podemos ter medo de gigante contra a nossa vida. E mais importante aqui o 47: e saberei toda esta congregação que o Senhor salva não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Diga agora. Meu irmão, Davi estava ali e falou: ó, todo mundo vai saber que nem com lança, nem com coraça, nem com arma você vai vencer, porque essa guerra é do Senhor. E aqui começa a nossa pregação agora. Quem entendeu? Agora está aqui, Davi está ali, o gigante. Vai começar a batalha. E o povo tenso olhando. E ali começa aquela luta, começa uma guerra. Agora começa a nossa pregação. Deus vai revelar muita coisa hoje aqui. Se prepara aí, viu? Hoje vai ter muitas coisas. Nós vamos aprender a lutar contra o inimigo, em nome de Jesus. Se prepara, vocês vão ler a Bíblia também. Versículos escalados aqui para revelar para nós a força de Deus. Então diz aqui agora o 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar com Davi, apressou-se Davi e começou ao combate para encontrar com o filisteu. Irmão, toda vez que o inimigo se levantar, não vamos ficar de braços cruzados, nós temos que levantar e ir contra ele, amém? Em nome de Jesus. O inimigo da nossa vida é várias coisas, eu não vou entrar nessa área. Pode ser doença, pode ser vida financeira, pode ser problema em casa, abrange muita coisa. Nós não podemos ficar parados esperando o filisteu chegar. Tem que ser como Davi: levanta o inimigo, você vai para cima dele em nome de Jesus. Agora preste atenção como é que Davi começa a lutar com esse homem. Diz aqui o 49: e Davi pôs a mão aonde? No alforje, e tomou dali uma o quê? Pedra, com a funda, atirou e feriu a testa feriu o filisteu a testa, e a pedra cravou na testa, e ele caiu com seu rosto sobre a terra. Aqui começa, irmão, a revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Davi, ele rejeitou a armadura de Deus. Nós vimos que aquele filisteu, ele veio todo equipado: capacete, botina, coraça, espada, lança, escudo. Davi, ele estava debaixo do escudo de Deus. Lá em Efésios: revestir toda a tua vida eu li aqui como é que chama mesmo, na armadura de Deus, para resistir o inimigo no dia mal, que a nossa luta não é contra sangue nem sangue, mas contra os espíritos. Davi se preparou, irmão. Olha que agora o
tinha na mão, quem está comigo aí? O cajado. O cajado, hoje na mão de uma pessoa, um pedaço de pau, amém? De 1 metro, 1,5 m. Isso dá uma coragem na pessoa. Quem já morou na roça sabe. Eu já morei, os outros falavam, ó, meu pai falava, você tem que ir lá na casa da comadre pedir uma canequinha de arroz emprestado. Antigamente era miséria. Está amarrado em nome de Jesus. Não sei se alguém que já passou por isso. E a gente levava um pedaço de pau, porque era mato e tinha cachorro bravo na estrada. E a gente com aquele pedaço de pau, a gente tinha uma coragem. E ia tranquilo, voltava, mas vai com a mão banana. A coragem da pessoa se acaba. Quando você vê uma serpente, uma cobrinha, você com a mão vazia, nós não tem coragem, mas você pega um pauzinho e pronto, a coragem aumenta, não é assim? O cajado significa coragem, significa autoridade. Fé, então nós temos que ter o cajado em nossa vida, autoridade. Autoridade você tem, quem tem autoridade? Jesus lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz, eis que eu te dou autoridade, no meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os doentes, falarão nova língua. Então, o primeiro passo nós já tem, autoridade. Isso lá no livro de Efésios significa para nós uma coraça na nossa vida, amém? Resistência, para lutar inimigo nós temos que ter coragem e autoridade em nome de Jesus. E segundo, ele pegou primeiro o seu cajado, autoridade, e depois ele vai e pega o que? 5 o quê? Pedras. O que é as pedrinhas, irmãos? Peraí, acho que eu pulei um aqui. Pegou seu cajado na mão e escolheu 5 pedras. Ele pegou 5 pedrinhas. A palavra de Deus fala que pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito no livro de... Peraí, deixa eu achar aqui, que senão eu vou me... pastor, onde está? Em nome de Jesus. Pedra, Efésios 2,20. Se alguém quiser ler, pode ler para mim. Efésios 2,20. Um só. Um lê em voz alta, que depois nós vamos para o outro lado ali, em nome de Jesus. Quem achar primeiro, lê. Efésios 2,20. Glória a Deus. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aí, Jesus é a pedra, Jesus é a palavra, Jesus é cada versículo que nós lemos na Bíblia, é Jesus, amém? Ele é a pedra. Então ali aquele homem pegou o cajado, a autoridade, depois ele pega a pedra, mas ele pegou a pedra onde? Leia para mim aí, quem está com a Bíblia aberta lá mesmo. Nós estamos no versículo 40, 17, 40. Cajado, pedra. Ele pegou a pedra onde? Quem leu aí? Quem achou? Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia saber o surrão, lançou mão das profundas e foi chegando ao fim. Amém. Está vendo? Ele pegou essas pedras no ribeiro. O ribeiro é o que, irmão? A igreja. Aqui que nós preparamos para a guerra. Autoridade Deus nos deu. As pedras nós pegamos aqui. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, cada versículo que você guarda no teu coração é uma pedra que você vai usar contra o inimigo lá fora. A igreja é a autoridade. A igreja é o ribeiro. Um dia eu preguei que daqui nasce uma fonte de água e vira um rio. E no ribeiro ele pega as pedrinhas. Aqui que nós pegamos as pedrinhas para guardar no nosso coração. O pastor um dia pregou: guarda teu coração. A boca só vai falar o que o coração tiver cheio. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Olha só o ribeiro. Quer ver? Eu vou pedir para alguém abrir aí. Ribeiro, Provérbios 18:4. Se um achar, lê em alta voz, por favor. Ribeiro, Provérbios 18:4. Quem encontrar, lê para mim, por favor. Nós estamos na palavra, irmão. Nós estamos entendendo a revelação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Achou? Pode ler em voz alta. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. E o 20 também. É o 20? É o 18:4. Provérbios 18:4. Amém. Em nome de Jesus. É esse mesmo. 18:4. Como é que está escrito? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Está vendo só? O ribeiro é a igreja.
Palavras profundas, o homem de Deus, seja o anjo da igreja, ou outro que sobe para pregar e está dando palavras reveladas. Palavra de sabedoria para nós guardar no nosso coração, para nós lutar lá fora contra o inimigo. Eu estava falando das pedras aqui, mas não deixa para mim a minha voz não, quer ver? Ó? Lê aí para mim, Provérbios, o 2, 20. Quem achou, por favor? Provérbios 2, 20. Para não ficar nas minhas palavras. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde o veredo dos justos. Ô meu, pera, Ribeiro, pedras, não, eu não marquei, então fica lá onde o pastor já leu, a pedra é Jesus Cristo, amém? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui num estudo profundo, que vai nos revelar coisas, daqui a pouquinho nós vamos estar cheios do poder de Deus aqui, irmão. Nós estamos falando de coisas, nós falando do cajado, você tem autoridade. A pedra é Jesus, é a palavra, é o versículo. O ribeiro é a igreja, onde nós aprendemos que a sabedoria do homem, Deus levanta o homem para pregar nos altares das igrejas, com sabedoria para ensinar, amém? Diga a glória a Deus. Quanto nós temos aprendido aqui, irmão? Tanto com nossos cultos como o curso do pastor. É palavras que a gente vai guardando no coração, que a hora lá fora, irmão, não tem demônio que fica na nossa frente, não tem inimigo, porque vamos estar revestidos da armadura de Deus, amém? Vamos continuando aqui. Ele pegou em sua mão, agora vamos lá, o ribeiro. E, peraí, eu estou lá no 40, tá? Cajado, 5 pedras, ribeiro e o alforje agora. Alforje todo mundo conhece. O que é um alforje aí? Quem pode falar? Pode falar em voz alta. Hoje, antigamente era um jornal, né? Carregar moço na roça, levar o caldeirãozinho, levava broa, merenda. Aqui, o Davi foi levar o pastor, ele tinha um alforje carregar as pedras dele. O Davi, para lutar contra o inimigo. Então, o alforje para nós no mundo espiritual significa um lugar de depósito para guardar as preciosas pedras, amém? Para a jornada longa, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar lá na frente, então nós temos que carregar as pedras, as palavras de Deus, amém? Quer ver? Quem pode ler sobre o alforje para mim aí? Ih, rapaz, Jesus amado, eu acho que eu não coloquei alforje não, hein? Glória a Deus. Não coloquei alforje, mas dá para entender, não dá? É aquele que armazena as coisas para carregar. Aquele homem carregava na sua funda. Aquele homem carregava as pedras. E chegou até a funda. E o que é a funda? Era uma estiradeira que Davi tinha para matar o leão, o urso inimigo que atacava as suas ovelhas. Eram as armas do pastor: cajado, pedra, alforje e a funda, aquele que punha a pedrinha para lançar. Davi era preparado para lançar a funda. Ele era um guerreiro lá na parte dele. E nós também temos essa funda dentro de nós, amém? O que é a nossa funda hoje? Para tirar contra o inimigo. Eu vou ler, depois eu explico. Quem vai ler para mim em nome de Jesus? A funda fica Provérbios 18, 20 e 21. Leia, pastor, em alta voz, ou então alguém que já encontrou em nome de Jesus. E o 21, presta atenção, mas que é a funda que nós usamos para tirar hoje, viu? Vamos lá. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu bem, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Está vendo só? A funda hoje no mundo espiritual só a nossa própria língua. A nossa, minha e sua, de todo mundo. Ele que vai declarar se nós vamos viver, se nós vamos morrer. A palavra de Deus, o provérbio está falando que muitos morrem pela língua. O que ele declara, ele vai viver, amém? Nós temos que declarar só coisa boa. Nós temos que nos declarar. Então Davi tinha ali a funda, já tinha a pedra, mas ele se preparou para uma guerra. Ele tinha um cajado, ele tinha autoridade. Ele tinha na mão as 5 pedrinhas, os versículos. Lembra de Jesus quando foi tentado 40 dias, 40 noites no deserto? Que o diabo falava: faz essa pedra virar o quê?
pão? O que ele respondia? Está amarrado, Satanás, nem teu Deus será tentado. Ele usava o próprio versículo da Bíblia. Irmão, nós temos que ter os versículos guardados no nosso coração, cada um para cada tipo de guerra que nós enfrentar amanhã lá fora. Aí você usa a boca, a língua, atira com a sua boca o que está dentro do alforje, que é o coração. Vai sair palavras positivas para destruir o inimigo contra a nossa vida. Mas tem pessoa que atira só coisa errada, só fala besteira, xinga, murmura, vai trabalhar, já sai murmurando de casa. Vai para a igreja, já murmura. Eu não estou falando que não, viu, irmão? Eu fui de igreja há 25 anos. Eu sei como é que é, às vezes tem, amém? Hoje é dia de ir na igreja? Estou cansado, eu vou não. Eu vou amanhã, todo dia igreja. Irmão, nós temos que falar coisa boa, amém? Em nome de Jesus. Vai trabalhar, vai com alegria. Tem um problema, usa a palavra. Nós temos que estar cheio de guerra, cheio de vontade para vencer o inimigo. Aquele homem, aquele rapaz, ele pegou ali a autoridade. Ele pegou ali as pedrinhas, que é os versículos, guardou no seu alforje, que é o coração. Pegou a funda, que é a língua, e atirou contra aquele inimigo. E quando ele atira com autoridade, o inimigo não aguenta, ele cai por terra. Seja qual for o inimigo da nossa vida, seja qual o gigante que tem se levantado contra a tua vida, na tua casa, no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, na escola, lá no fórum, seja onde for, se nós estiver cheio da palavra, tiver versículo, se nós estiver preparado como Davi, nós não vamos precisar das armas dos homens, vamos precisar só das armas de Deus sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, é nessa fé que nós vamos vencer todos os inimigos da nossa vida, guardando para nós a armadura de Deus, não a armadura dos homens. Amém? Glória a Deus. Segundo Timóteo 2 fala que nós temos que ser um obreiro aprovado, que saiba manejar bem a palavra de quem? De Deus. Aí, irmão, quando nós sabemos, de acordo com a situação, usa a palavra de Deus. Talvez tenha um versículo na tua vida que você lembra desde o primeiro dia que você pôs o pé na igreja. Está guardado aí dentro. Usa ele na hora que você precisar, amém? Vem o inimigo da luta, vem o inimigo da doença. Você fala, doença aqui em casa não. Aqui você não entra. No meu filho, na minha mãe, no meu pai, não. Espírito do vício. Satanás, você não reina na minha casa, aqui é Deus, amém? Nós temos que combater na palavra de Deus, amém? Diga glória a Deus, palmas para Jesus. Que Deus possa continuar falando ao teu coração.